Gálatas é algo que surpreendeu o apóstolo Paulo. De uma forma enérgica, ele chama a atenção dos irmãos da Galácia por ter passado para um outro evangelho, se iniciarmos o capítulo 1, né? Ele estava surpreendido pelo que estava acontecendo na Galácia. Era algo inacreditável. Uma igreja que conhecer o poder de Deus, a verdade de Deus, como ele mesmo expressa aqui, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Em outras palavras, vocês viram com os próprios olhos a representação de Jesus Cristo crucificado, e isto está acima de tudo que a lei, as obras da lei poderiam fazer. É algo muito fraco substituir as obras da lei, os preceitos da lei, pelo evangelho da graça, pelo batismo do Espírito Santo. Que coisa! Isto faz-se lembrar, ou lembrarmos, quando Israel pediu a lei ao invés da graça. Foi um erro fatal, diz o irmão Brana. Israel escolheu a lei ao invés da graça. Uma que foi a graça que proveu um caminho, um escape. Foi através da graça que foi colocado no sinal nas ombreiras da porta. A graça tinha provido um cordeiro. Aleluia. A graça tinha provido o escape, cruzar o mar vermelho, deu livramento, proveu um profeta, enfim. Mas eles não estavam contentes, eles queriam estar inseridos e pediram em Êxodo 19 a lei. Então lhes foi dado a lei. Aquilo que eles pediram, eles receberam. Foi uma péssima troca eles fazerem aquilo. E Israel experimentou de forma assustadora o que era a lei, o que era olho por olho, dente por dente, morte por morte. Israel experimentou os efeitos terríveis da maldição da lei. Eles foram amaldiçoados por aquilo que eles pediram ao rejeitar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos ler uma mensagem. Paulo fala aos irmãos da Galácia que o Espírito Santo não fora concedido pela obediência da lei. Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos falar um pouco sobre isto. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A fé, o Espírito Santo é dado através da pregação da fé. Vocês vão observar que Paulo repete 2 vezes, no início do capítulo 1, no verso 2, e depois no versículo 5, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Foi através da fé que o Evangelho foi proclamado, e o Evangelho a ser proclamado liberou o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, verso 44, enquanto Pedro pregava essas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu como no dia de Pentecoste, enquanto Pedro pregava o Evangelho. A proclamação do Evangelho e em seguida obedecerem pela fé dá direito de receber o Espírito Santo.
receber a revelação da palavra. Paulo está dizendo que foi a partir do dom do Espírito Santo e que foi suficiente para mostrar aos irmãos da Galácia que o Evangelho, que a graça estava acima das obras da lei, e pelas obras da lei nenhuma carne se salvará. Isto é para naqueles dias há 2000 anos atrás, e isto é ainda hoje. Se alguém tenta se justificar pelas obras da lei, Paulo diz: da graça tendes caído. A graça, a fé, o Espírito Santo estava acima da circuncisão, estava acima do sábado, estava acima dos rituais e das cerimônias mosaicas. O Evangelho não é um ritual, o Evangelho não é uma tradição, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a altura do Evangelho, aonde ele coloca, te coloca assentado em lugares celestiais. Irmão, isso é para você hoje, isso é para nós nessa época. Porque é fácil começar no Espírito e terminar na carne. Carne que Paulo está falando aqui é obras da lei, é esforço próprio para conseguir salvação. O Espírito Santo, tu nunca vai conseguir, nunca conseguiremos, mas o Espírito graciosamente dá. Não é para quem quer nem para quem corre, mas para quem Deus mostra misericórdia. Deus mostrou misericórdia a você? Deus mostrou misericórdia? Recebe isso. Olha, Deus faz isso real. Olha, então, obras da lei ou pregação da fé? Quando fala-se de pregação da fé, não é que estudamos em um seminário e polimos uma mensagem para trazer para a igreja, possuindo um PH, um DDL, não. É necessário o Espírito Santo. A pregação da fé, o recebimento do Espírito Santo já era suficiente para mostrar aos irmãos da Galácia e mostrar para nós também alguma coisa de que nós estamos precisando. Queria mostrar aos irmãos da Galácia e para nós também que o que nós possuímos, que o que eles já tinham possuído, já era suficiente. O que Paulo estava trazendo, o Evangelho que ele tinha pregado, a experiência que ele teve, o que eles viram em Paulo, a mensagem do Evangelho que Paulo proclamava, era acompanhada de maravilhas, como dizer, aquele que opera maravilhas entre vós, mas pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A mensagem que Paulo trouxe abriu caminho para eles, sendo Paulo mensageiro para a era da igreja naqueles dias, sendo Paulo os apóstolos dos gentios. Então Paulo estava dizendo agora que o Evangelho não era mais andando por lei, o Evangelho agora era para andar por fé. O justo viverá da fé. E quando nós estamos na mensagem da hora para nós, você traça um paralelo. Se você vive pelas obras da lei ou vive pelas obras da fé, vocês vão ver uma diferença muito grande. Eu tenho que servir a Deus, senão vou para o inferno. Eu tenho que servir a Deus, porque então não estou dentro da mensagem da hora.
eu tenho que fazer isso e aquilo, porque senão eu não sou um verdadeiro crente. Isso é obras da carne. Pregamos esta semana passada. Mas quando você obedece, através da pregação da fé, pelo recebimento do Espírito Santo, você obedece porque tem prazer na palavra. Glória a Deus. É diferente. Aquele que serve a mensagem através das obras da lei, não se vê sorriso, se vê carranca, não se vê milagres e maravilhas ali, vê confusão, contenda. Obras da lei, obras da carne, ou pregação da fé. Observe, irmão, Paulo estava dizendo, pelas obras da lei, quando vocês foram circuncidados, receberam o Espírito Santo? Não. Quando vocês guardaram o sábado, só aguardavam o momento final de sexta-feira, 6 horas da tarde, já corria para dentro de casa, ninguém mais fazia nada. Hoje eu não posso trabalhar, receber o Espírito Santo por esta obra da lei? Não. Pararam de comer carne de porco, receber o Espírito Santo? Não. Vocês olham como a pregação da fé, o Evangelho da graça, que esfera sobrenatural coloca, isto é para a carne. Circuncisão era feita na criança no 8º dia, ou num prosélito que aceitava o judaísmo, então era circuncidado. Mas a pregação da fé ia além. Era a atuação do Espírito Santo na alma. Esses cristãos judaizantes que chegaram na Galácia, eles criam no Evangelho, mas queriam que o povo da Galácia guardasse a lei. Paulo, de uma forma severa, apresentou, separou a lei da graça. Paulo não queria nada misturar, ou é lei ou é graça. Em 2 Coríntios 3 ele chegou a dizer: nós não somos como Moisés, mas estamos acima de Moisés. Lá ele cobria a face para uma glória temporária, mas aqui nós somos transformados de glória em glória. Estamos acima do que Moisés apresentou para o povo. Deus tem sempre algo mais além para dar para o povo, principalmente nesta era final. Então as obras da lei e da carne não deu direito de receber o Espírito Santo. Isso quer dizer que a graça está muito mais elevada. Paulo então não queria essa mistura. A palavra pura, o Evangelho da graça é suficiente. Amém? Amém. Se não houvesse uma separação, haveria uma igualdade, tanto pertencer à lei quanto pertencer à graça. Eles tinham o direito de dizer: é a mesma coisa. Hoje eles olham os Mateus 28:19 com Atos 2:38 e dizem: é a mesma coisa. Hoje os denominacionais dizem batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e batizar em nome de Jesus Cristo é a mesma coisa. Mas Deus enviou um profeta e diz: não é a mesma coisa. Deus envia um profeta e diz que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E Roma papal denominacional pegou Mateus 28:19 e formou uma trindade. Quebrou, virou tradição.
Então, através da Trindade hoje, não se chega a lugar algum, a não ser em Roma, Papa, marca da besta. Mas Deus separa o seu povo através da sua palavra. Pregação da palavra é um evangelho dinâmico, é um evangelho que fala direto à alma da pessoa. É mais que homilética ou hermenêutica, é a revelação de Jesus Cristo. Que quando a pessoa ouvia a pregação de Moisés, eles tremiam, ficavam encolhidos. Deus agora vai me amaldiçoar. Era assim que um judeu, os homens da lei se sentavam numa sinagoga. Meu Deus, o que agora? Qual é o outro fardo que o nosso sacerdote vai colocar sobre nós? Porque Jesus disse, eles colocavam fardos em cima do povo e eles nem com o dedo os moviam. E eles diziam, meu Deus, nós já estamos cheios de fardo, um jugo pesado. O que vai vir para cima de nós agora? Já tem 613 preceitos ao redor dos 10 mandamentos. Meu Deus, que peso, que carga, o que será de nós agora? Eles tremiam, eles ficavam, meu Deus, nós não damos conta nem de nós mesmos. O que nós vamos fazer? Mas lá na outra esquina, lá no outro lado da rua, tinha alguém pregando, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isto é graça. É o fardo que está pesando esta noite em você. A pregação da fé liberta. A pregação da fé que Paulo pregava era assim, tinha eficácia. As obras da lei não tu tinha que fazer, se não fizer tu é morto. Então é diferente. Paulo tinha uma compreensão muito clara do que João escreveu no capítulo 1, versículo 16 e 17, observe. E todos nós também recebemos a sua plenitude, que é de graça sobre graça, porque a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! O verso 5 do capítulo de Gálatas diz, Paulo está dizendo, os milagres que o Espírito Santo tem operado pelas obras da lei agora é milagre, dons do Espírito, é pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Entendido? Eles tinham trocado a fé pelas obras da lei. Os milagres que foram operados por Paulo ali na região da Galácia, eles souberam, eles viram com os próprios olhos. Em Listra, a cura de um homem coxo. Os irmãos da Galácia, ali da Galácia, viram isso. Sinais e maravilhas feitos em Icônio, Atos 14, verso 3. Os Gálatas viram e ouviram muitos milagres operados através do ministério de Paulo pela pregação da fé. Pelas obras da lei vocês não vão ver judeu nenhum fazer milagres ou maravilhas. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei? Não. Paulo pode dizer, quantos de vocês, Gálatas, eu impus as minhas mãos e orei para vocês receberem o Espírito Santo, e vocês receberam quando eu impus as mãos sobre vocês? Pela pregação da fé. Amém. Deus é magnífica. Que coisa tremenda. Quando que um homem tinha essa capacidade na lei de impor as mãos sobre alguém para receber o Espírito Santo? Mas através da graça de nosso Senhor,
isso se torna real para nós também. Aleluia. E Paulo diz: agora vocês querem agir através das obras da lei. Irmãos, isto é repetido hoje também. Vocês podem observar hoje em dia também. Há uma troca muito grande. No próprio ministério de Jesus, Jesus foi negociado. 30 peças de prata Jesus foi vendido, quase como que o preço de um escravo. Paulo inicia dizendo: o evangelho que por mim é anunciado, eu não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. A preocupação de Paulo era levar os crentes da Galácia e a nós hoje a uma realidade espiritual que o evangelho do reino produz isso. Um judeu naquele dia se vangloriava, porque ele dizia: eu sou circuncidado. Nosso pai Abraão foi circuncidado. Eles tinham uma marca externa em seu corpo. Mas quando você lê toda a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo apresentou algo mais. Vocês acham que uma marca no corpo é suficiente? Vocês acham que Deus vai aceitar vocês só por causa da circuncisão e guardar o sábado? Quem vos fascinou, quem vos iludiu para trocar isso aí, Gálatas? Então Paulo conclui quase no final a sua carta dizendo: desde agora ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo podia chamar um judeu ali: tá, qual é a tua marca? Eu fui circuncidado no prepúcio ao 8º dia, eu sou semente de Abraão. Aí Paulo tirava a sua capa, a sua túnica e mostrava as costas dele. Olha aí, eu recebi 195 chicotadas. Tanta chicotada que eu recebi, estou até deformado. Tu quer competir com o corpo? Quer competir com o corpo ferido, machucado, marcado? Por isso que ele disse: desde agora não me inquiete. As chicotadas, as surras que eu ganhei foi por amor ao evangelho, foi pela pregação da fé. Diferente, hein? Aleluia. É muito bom Paulo ter dito que não aprendeu de homem algum, porque na lei era passado as mesmíssimas coisas de um homem para outro. Mas Paulo trouxe as riquezas inescrutáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isso, ao negar as verdades do Evangelho, eles penderam para as obras da lei. Agora, irmãos, em Êxodo 15, 26, me acompanha aí. Êxodo 15, 26. Vamos ler. É a escritura bem conhecida dos livros, né? Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti,
que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isaías 53, verso 2 a seguir. Olha a diferença, a graça revelada em Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por as nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fica com Êxodo 15. Quero ver quem é que vai guardar todos os estatutos para segurar, para receber a cura de uma dor de barriga, uma dor no estômago. Tu guardou todo o estatuto e todos os mandamentos, tu és reto, não cometeu nada de errado, mas não te dou cura. Alguém guardou todos os estatutos? Isto era obra da lei, da carne, que tinha que fazer. Aí tu vem e se depara com Isaías 53. Tu vê Jesus curando nos evangelhos, citando esta passagem, Mateus capítulo 8, do 17, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não guardando os estatutos, não por obras da lei operado milagres e maravilhas e o batismo do Espírito Santo, mas pela pregação da fé. Amém. Não por guardar os estatutos tu é curado, mas pela fé em Jesus. No lugar do estatuto você recebe a cura. No lugar do estatuto, alguém que crê, coloca a mão sobre o enfermo e é curado. Por fé tu tem dons de Deus. Tu ministra pela pregação da fé. Tu mesmo ora e recebe, sem guardar os estatutos, mas crendo naquele que cumpriu com toda a lei, com toda a demanda da lei. Tu és salvo, tu és curado. É tão real isso que você abre comigo em Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que é isso, hein? Eu quero voltar lá para Gálatas. Depois nós vamos a Gálatas, capítulo 3, 15. Resumindo, para nós concluirmos, a lei diz: faça para viver. A graça diz: creia e viverás. Amém. A lei ordenava: trabalharás, farás. A graça oferta descanso. Aleluia. Amém. A lei ameaça com maldições. A graça proclama bênçãos. A lei, como disse, faça e viverás. A graça viva para fazer. A lei condena o pior homem. A graça salva o
pior homem. A lei condena o melhor homem. A graça salva o pior homem. Obras da lei ou pregação da fé? Algo que produz vida. A graça é o fio escarlate que percorre de Gênesis a Apocalipse. A começar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher. E percorre todas as páginas. Mesmo na dispensação da lei, as pessoas eram salvas pela graça. Mesmo dentro da dispensação da lei, eles eram salvos pela graça. Eram curados pela graça. Nunca envolvia mérito humano, capacidade humana, força humana. Tudo era a graça do Senhor Jesus. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus falou a Josué. Não é bom que isso você tome para você também? Amém. Assim como o Senhor foi com Moisés, com Josué, contigo também. Ouça. Josué sabia da comissão dele. Era tremenda. Você notou aí? Tudo quanto Josué começou a atravessar o Jordão, como Josué se lembrou da comissão dele, não cesses de falar deste livro da lei, minha palavra. Em outras palavras, Josué, não me importa o que certa tribo está te dizendo, ou o que os clérigos estão te dizendo. Fique com esta palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Não importa quantas coisas grandes eles façam, e quantas coisas pequenas eles façam, e quantas organizações eles façam. Fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra. Não cesses de falar esta palavra. Deixe-me ler outra vez. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se a palavra te disser para fazer certa coisa, faça, sem se importar o que alguém vá dizer. Amém? Amém. Nunca troque esta mensagem por uma denominação. Não troque esta mensagem da hora. Mensagem que eu estou dizendo não é papel, não é letra. É a revelação, é o batismo do Espírito Santo. Não venda a tua primogenitura, não desfaça dela. Tu precisarás na jornada do caminho. Esaú tinha, mas trocou também. Fez um péssimo negócio, Esaú. Vendeu, trocou por um prato de lentilhas com Jacó. Porém Jacó desejava esta primogenitura. E eu quero nesta noite então dizer algo. Se no teu coração há este desejo por esta primogenitura, ou Deus tornar esta primogenitura real na tua vida, você que precisa de possuir os efeitos da pregação da palavra, da revelação da palavra. Não é uma mera pregação, viu? É a própria essência de Deus, o Espírito Santo. E ele foi liberado, ele foi derramado, ele foi doado, ele foi dado gratuitamente. O Espírito Santo é o sinal que Deus exige hoje. É a nossa herança. É o nosso penhor. É o que nos dá acesso de entrada ao reino vindouro. Irmãos, meus filhinhos, Paulo disse aos Gálatas,
Cristo seja formado em vós novamente. Eu não estou falando de passar momentos difíceis ou crises difíceis na caminhada cristã. Não é isso que eu estou falando. Que todos estão passando, vão passar ou passou. O que eu estou falando é que você não percebe nada quando, pela pregação da fé, o Espírito Santo está movendo nos últimos dias. E todos sereis ensinados por Deus, disse Jesus. E o profeta diz que ser ensinado por Deus é receber o Espírito Santo, a revelação divina. Aleluia! E Paulo disse que não aprendeu de homem algum. Ele disse aos Gálatas 1,15 que aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe revelar o seu Filho em mim. Paulo então ficou chocado, mas que absurdo! Paulo disse: eu estou receoso que eu tenho trabalhado em vão com vocês. Deus tem operado tão de perto entre vocês, feito maravilhas e dado o Espírito Santo, e vocês estão presos a rudimentos da lei, a preceitos da lei. Hoje nós aplicamos a denominação, hoje nós aplicamos a ismos doutrinários, como certos pregadores da mensagem que pregam aí. Irmão, nós não precisamos mais que o paralítico anda, porque ele já andou lá atrás nos dias do Romano. Hoje nós temos a terceira puxada, porque Jesus já veio em 63, então nós não temos mais necessidade de cura divina. E o profeta disse: se você não crê em cura divina, você está bebendo de cisterna rachada. Está nas obras da lei, não na pregação da fé. A pregação da fé produz vida, milagre, batismo no Espírito. Tu carrega na tua vida, no teu interior, a marca celestial de que o reino de Deus está dentro de ti pelo Espírito Santo. Sem esta marca distintiva do Espírito Santo, estão nas obras da lei. Mas na dispensação da graça, nessas 7 eras que Deus deu para nós, é chamada dispensação da graça. E dispensação da graça é um banquete de uma variedade daquilo que as pessoas precisam. Amém? A dispensação da graça mostra a face de Jesus Cristo. Aleluia! A dispensação da graça é graça sobre graça. Vai além. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A graça, ela leva-nos a sermos transformados conformes à imagem do Filho de Deus. A lei tinha uma representação em Moisés, mas a graça, a dispensação da graça, tem uma representação perfeita através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! O maior anseio de Moisés somente era um tipo de Cristo. Moisés era uma sombra. A intercessão de Moisés falhava. A intercessão de Moisés, Deus chegou ao ponto que não ouvia mais. Mas nós temos um advogado junto ao Pai. Aleluia! Jesus Cristo justo. Glória ao teu nome, Senhor. Moisés, para vencer os amalequitas, quando ele levantava as mãos, os amalequitas então perdiam a batalha. Quando Moisés, por ser os seus braços pesados, os amalequitas prevaleciam.
Então lá veio Arão e Huri sustentar os braços de Moisés. Por serem braços pesados, colocaram 2 colunas debaixo dos braços de Moisés. Então os braços de Moisés ficaram erguidos, e assim Josué pelejava com o exército embaixo, e Israel vencia. Porém ninguém sustentou o braço do Senhor da glória. Seus braços foram erguidos lá na cruz do Calvário, e aqueles braços poderosos, aquelas feridas, enfermo é curado, e através daquele sangue havia salvação das almas. E Ele deu-nos uma promessa prevalecente agora para nós, que as portas do inferno não vão prevalecer. Paulo falou aos Gálatas, ou diga aos Efésios capítulo 2 versículo 20: edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós encontramos uma maravilhosa edificação, a igreja do Novo Testamento, erguida, o baluarte, como Paulo diz aos Efésios 3:19 também, a multiforme sabedoria de Deus, conhecida dos principados dos céus, conhecida a igreja dos céus. Esta edificação, o fundamento é os apóstolos e profetas, e nós vamos mais embaixo, a revelação leva mais para fundo. Ali está a pedra de esquina, Jesus Cristo. Ali está a semente da mulher. Ali está aquele que falou com Abraão. Ali está aquele que se encontrou com Josué. Ali está aquele que falou com Abraão nos carvalhais de Morre. Ali está a pedra de esquina. Irmão, venha o que vier, venha a tempestade que vier, venha o conselho que vier, essa pedra é firme. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
Aleluia.